Olá, boa noite. Boa noite. Internado em São Paulo, Jair Bolsonaro deve reassumir presidência amanhã. CPI de Brumadinho na Assembleia Legislativa de Minas Gerais pede indiciamento de 13 pessoas por homicídios. Setor de serviços no Brasil registra crescimento em julho. Estados Unidos adiam por 2 semanas tarifas sobre produtos chineses. E um passeio de barco em um dos rios mais importantes e poluídos de São Paulo. Agora, no Jornal das 18 horas. Jair Bolsonaro deve reassumir a presidência amanhã. Ele segue internado em São Paulo e o estado de saúde é considerado bom. O porta-voz da presidência informou que o presidente continua se alimentando por uma sonda nasogástrica, como é possível ver nessa imagem, divulgada pelo próprio Bolsonaro em seu Twitter. Os médicos optaram pela introdução do aparelho para retirar o excesso de ar no intestino, provocado por uma distensão no estômago, que pode ser entendida de uma maneira mais simples como uma pequena ferida. E a dieta que era pela boca passou a ser através das veias. Isso não é um retrocesso, isso é uma consequência. Qualquer grande laparotomia, o intestino inflama um pouco, ainda mais quando tem muita aderência, ele fica meio demasiado, meio inflamado de você mexer para soltar as aderências. E isso faz com que, após 48, 72 horas, dá uma paralisada, que é um momento de máxima inflamação, até desinflamar de novo e ele retomar sua função. Ainda segundo o boletim, o presidente Bolsonaro continua em evolução clínica, sem dor e sem febre, e tem passado por sessões de fisioterapia motora e respiratória. Se nós identificarmos, a partir das análises da equipe médica, algum inconveniente para que o senhor presidente da República exerça o seu cargo com efetividade, eficiência e eficácia, nós vamos entender naturalmente que pode haver uma postergação. Mas, no momento, o planejamento é de que não haja essa postergação, tá bem? Ainda não há uma previsão sobre o dia em que o presidente vai sair do hospital. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, de 56 anos, passou mal e precisou ir ao Hospital das Forças Armadas em Brasília. De acordo com a assessoria de imprensa do governo, o ministro passou por exames para avaliação clínica. Ele já recebeu alta e precisa ficar em repouso por 2 dias. Marcos Pontes era esperado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados para uma audiência sobre a exoneração de Ricardo Galvão, diretor do INPE. O senador Eduardo Braga vai ser o relator da indicação de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. A escolha do MDBista foi anunciada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Augusto Aras foi escolhido pelo presidente Bolsonaro na semana passada para ocupar o maior posto da PGR. Ele vai passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. E a atual procuradora Raquel Dodge fica no cargo até a próxima terça-feira. A Caixa Econômica Federal vai estender o horário amanhã em 2 horas para atender quem pretende sacar até R$ 500 do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os saques, por enquanto, são somente para correntistas do banco que nasceram entre janeiro e abril, com contas abertas até o dia 24 de julho deste ano. A CPI de Brumadinho da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pediu hoje o indiciamento de 13 pessoas por homicídio doloso eventual. O rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, que deixou centenas de mortos e causou danos ambientais, vai completar 8 meses no próximo dia 25. O relatório final do deputado estadual André Quintão, do PT, foi aprovado por unanimidade pelos integrantes da CPI. Com 340 páginas, o documento descreve uma série de fatos, ações e omissões da mineradora Vale que levaram ao rompimento da barragem. Além disso, o texto afirma que a tragédia não pode ser vista como um acidente, e sim como o resultado de uma série de delitos. O relatório aponta, entre outros crimes, 270 homicídios, lesões corporais, danos simples e qualificados, poluição, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. O relatório indiciou ainda 13 pessoas por homicídio doloso eventual, que é quando se assume o risco de que o crime ocorra. Entre elas estão Fábio Schwartzman, diretor-presidente da Vale na época do rompimento. Segundo a CPI, eles foram os responsáveis pelas decisões que resultaram na tragédia.
Na avaliação dos integrantes da comissão, a mineradora Vale sabia que a barragem operava com índices muito abaixo dos padrões internacionais. Além disso, a empresa não teria uma gestão transparente de riscos e teria informado dados incorretos para os órgãos de fiscalização. E mesmo assim, continuou operando na mina com base no que seria um laudo falso da empresa Tuvisud. O relatório da CPI agora será enviado ao Ministério Público de Minas Gerais, que decidirá se encaminha os indiciamentos à Justiça. A barragem da mina do Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro deste ano. A mineradora Vale informou em nota que discorda do indiciamento de empregados da companhia. A empresa disse ainda que é fundamental que haja uma conclusão pericial, técnica e científica sobre as causas do rompimento da barragem antes que sejam apontadas responsabilidades. Também por meio de nota, a Tuvisud informou que não comentaria o relatório da CPI. Até o momento, 249 corpos foram identificados na tragédia e outras 21 pessoas continuam desaparecidas. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu aumentar uma das penas do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. A pena passou de 3 anos e 4 meses para 3 anos e 6 meses de prisão. Com isso, as penas do ex-diretor da Petrobras na Lava Jato chegaram a 123 anos de detenção. Ele foi condenado em um dos processos da Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na Lava Jato, Renato Duque já foi condenado em outros 6 processos. Apesar de não ter fechado acordo de delação premiada, Duque chegou a confessar crimes que envolveram a operação de propinas para integrantes da alta cúpula do PT, como Lula, José Dirceu e Antônio Palocci. O ex-executivo foi um dos primeiros alvos do alto escalão da Petrobras na Lava Jato e está preso desde fevereiro de 2015. O empresário Marcelo Odebrecht, condenado na Operação Lava Jato, deixou hoje a prisão domiciliar. Segundo o jornal Folha de São Paulo, uma cláusula de eficiência estava prevista em seu acordo de delação premiada. Ele teria que provar com novas evidências o que disse a Justiça para deixar a prisão domiciliar. Aos poucos, os indicadores da economia começam a reagir, ainda que lentamente. Desta vez, o setor de serviços surpreendeu e cresceu 0,8%. O fôlego é em relação ao mês de junho, de acordo com o IBGE. O mercado esperava um crescimento de 0,15%. O resultado de julho é o melhor para o mês desde 2011. A alta foi puxada pelos serviços de informação e comunicação. Também tiveram alta os segmentos de transporte, serviços auxiliares de transportes e correios. Para os analistas, ainda é cedo para dizer se esse crescimento acima do esperado no comércio e nos serviços indica alguma tendência de recuperação mais consolidada da economia. Mas está evidente que o setor passa por um processo de recuperação econômica. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a demissão do secretário da Receita Federal não vai atrapalhar a reforma tributária. Marcos Cintra foi exonerado por insistir na criação de um novo tributo sobre movimentações financeiras. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, explicou que o presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir Marcos Cintra da Receita Federal porque a discussão em torno da criação de um imposto nos moldes da CPMF se tornou pública demais. Antes de ter passado por ele, antes de ser discutido com ele, aí esse troço transbordou, já estava sendo discutido em rede social, essas coisas todas, e aí o presidente não gostou. Mourão lembrou ainda que o presidente não quer a volta do imposto sobre movimentação financeira. Mais cedo, pela rede social, o presidente Bolsonaro disse que a CPMF está descartada da reforma tributária. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a exoneração de Marcos Cintra da chefia da Receita Federal não deve atrapalhar as discussões sobre a reforma tributária. Nós vamos tratar naturalmente os próximos dias até a votação dessa matéria, conversando com o governo, dialogando e buscando entendimento. A nossa relação em relação à votação dessa matéria tem sido com o ministro Paulo Guedes. Lógico, evidente que o secretário era um interlocutor nessa relação. Mas, com certeza absoluta, o governo encontrará outro interlocutor que possa fazer
e estabelecer o diálogo. Davi Alcolumbre disse ainda que os parlamentares estão lutando para que essa matéria venha desburocratizar a vida dos brasileiros e promova o desenvolvimento econômico, gerando empregos e riqueza no Brasil. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou por unanimidade um pedido de liberdade apresentado pela defesa do doleiro Dario Messer. Para o relator do caso no STJ, Rogério Schietti, Dario Messer parece ter maior grau de periculosidade do que outros investigados na Operação Câmbio Desligo, já que ele seria o integrante mais importante da organização criminosa. O ministro completou dizendo que Messer fez da prática criminosa um meio de vida. O doleiro dos doleiros está preso desde julho em um desdobramento da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro. Um passeio de barco hoje pelas águas poluídas do Rio Pinheiros, em São Paulo, chamou a atenção de muita gente. Foi uma viagem de olho para o futuro de uma nova promessa de mudanças no Rio. Um passeio de 6 quilômetros pelo Rio Pinheiros. A população foi convidada a ver de perto um dos rios mais importantes e poluídos da cidade mais rica do país. As pessoas passam ali acho que até assustadas da gente estar aqui no meio do rio aqui. Mas eu imagino quanto não seria diferente se a gente tivesse a oportunidade, né, de poder ser uma situação normal de navegação, de transportes até aqui pelo rio, assim. Eu tenho certeza que se tivesse uma gestão melhor da parte política, de realmente consertar o jeito que está o rio aqui, seria muito melhor mesmo, né? O Rio Pinheiros é um dos rios que cortam a cidade de São Paulo. Antigamente, aqui era um local com muitas palmeiras e aqui aconteciam atividades recreativas e até competições de natação. Hoje em dia, com tanto lixo e poluição, nem dá para imaginar que essas águas um dia foram limpas. Minha avó mesmo já competiu aqui no Clube Regatas Tietê. Só que acho que é um tempinho atrás que eu nem lembro, né? Mas assim, creio que seja uma época bem diferente. É uma realidade, uma opção que a gente não tem hoje, né? Desde os anos 60, o rio vem acumulando esgoto e lixo. A despoluição já passou por projetos em várias gestões do governo. Em 26 anos foram investidos 26 bilhões de reais em obras gigantescas. Mesmo assim, os resultados foram quase nulos. Metade da poluição do Pinheiros é causada pelo descarte errado de lixo na rua, que acaba indo parar no rio. Daí a importância da participação da população. Se a população vê como é bacana o rio, ela vai parar de sujar, vai ajudar, porque não adianta só o governo ter boa intenção, limpar, despoluir, se as pessoas continuarem jogando e sujando o rio. E a nossa briga é por uma cidade navegável, por várias cidades navegáveis. O projeto Por uma Cidade Navegável tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de despoluir o rio. Hoje a gente fez um passeio maravilhoso, uma coisa que encantou as pessoas, de uma visão que ninguém tem de São Paulo. Esta São Paulo não existe na visão das pessoas, e não existe porque o rio é sujo. Então, a partir do rio começar a ficar limpo, a gente vai navegar nele. Recentemente, o governador de São Paulo, João Dória, garantiu um investimento de R$1,5 bilhão de reais e se comprometeu em despoluir o Rio Pinheiros totalmente até 2022. O sonho do Sid Clay. Como tem exemplo de tantos outros aí, que era bem pior do que aqui e está viável, né? Para poder as pessoas nadarem, entrarem. Pode ser, quem sabe, um passeio como em Paris. Nossa, já pensou? E veja a seguir, polícia russa realiza operações contra opositores do governo. Os detalhes em instantes. Até já! Depois de Mato Grosso do Sul também decretou estado de emergência por conta das queimadas. Em um mês, foram mais de 600 hectares consumidos pelo fogo. A maior parte da área atingida abrange municípios do Pantanal, região que já enfrenta 45 dias de estiagem. De todo o país, o município de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, é o que concentra o maior número de focos de incêndios neste mês, num total de 634, de acordo com dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Durante todo o mês, foram mais de 1.500 focos no estado, sendo o maior índice já registrado desde 2008. Na terça, Mato Grosso também decretou situação de emergência no estado por causa do aumento nos incêndios florestais. Neste ano, os focos de incêndio começaram a se intensificar em agosto e a situação ficou mais grave por conta do longo período sem chuvas, com baixa umidade e altas temperaturas que ultrapassaram os 40 graus em alguns municípios. Um redemoinho de fogo foi gravado durante uma queimada numa fazenda de Santa Helena de Goiás. Funcionários do local conseguiram controlar o incêndio. Uma grande cortina de fumaça se formou. Ninguém ficou ferido. A China e os Estados Unidos reduziram as tensões em relação à guerra comercial. Os dois países devem retomar as negociações no mês que vem. Veja agora em um giro de notícias internacionais. O presidente Donald Trump vai adiar por 2 semanas o aumento das tarifas sobre 250 bilhões de dólares em produtos chineses. O anúncio ocorreu após a China publicar uma lista de produtos americanos que ficarão isentos das tarifas de importação suplementares aplicadas desde o ano passado. Com a medida, o país asiático pretende limitar as consequências sobre seu setor industrial. Uma reunião em Washington entre negociadores americanos e chineses está prevista para o início de outubro. O opositor russo Alexei Navalny divulgou um vídeo criticando o Kremlin após dezenas de operações contra seus colaboradores em todo o país. Mais de 200 endereços foram alvos em pelo menos 41 cidades. As operações estão relacionadas com uma investigação por lavagem de dinheiro contra a organização de combate à corrupção criada por Navalny. Mas o opositor acredita que a ação foi motivada pelo duro revés sofrido pelos partidos governistas nas eleições de domingo para o parlamento de Moscou. Os candidatos do Kremlin perderam 1/3 das cadeiras. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunciou medidas de racionamento por causa de uma crise de combustíveis na ilha, que atribuiu à ação dos Estados Unidos. Somente no sábado chegará o primeiro navio ao país. Entre os planos para enfrentar o problema estão a paralisação de atividades de alto consumo, uma adequação da jornada de trabalho para otimizar o transporte em massa e um corte na eletricidade. Pressionado por milhares de manifestantes que tomaram as ruas de Buenos Aires, o presidente argentino Maurício Macri decretou emergência alimentar. O projeto prevê aumento de 50% do orçamento destinado a programas de nutrição. O país atravessa uma forte crise econômica em meio à corrida presidencial. Os militantes anunciaram que vão acampar por 48 horas na Avenida 9 de Julho, a mais importante da capital. O número de incêndios na floresta tropical da Indonésia continua a aumentar. Os dados de satélite mostram a fumaça tóxica se expandindo no sudeste da Ásia e acentuando o medo do impacto que podem ter no aquecimento global. Queimadas ilegais para a limpeza de áreas agrícolas estão devastando grandes áreas de floresta nas ilhas de Sumatra e Bornéu. O governo enviou helicópteros carregados com água e milhares de forças de segurança para combater o fogo. Um tribunal francês anunciou uma sentença de 10 meses de prisão com suspensão condicional da pena contra a irmã do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. A princesa respondia por ter ordenado que o segurança dela agredisse um encanador que fazia obras em seu apartamento de Paris em 2016. Na ocasião, o trabalhador foi visto fotografando dentro da residência dela na capital francesa. O anúncio de um novo pacote de estímulo do Banco Central Europeu, que também cortou os juros, e o adiamento da entrada em vigor das novas tarifas de importação dos Estados Unidos sobre produtos chineses, fizeram o dólar cair nesta quinta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,13% e foi vendida a R$ 4,06. Já a Bolsa de Valores fechou o pregão em alta de 0,89%. E uma última notícia, o porta-voz da Presidência da República divulgou agora há pouco que o presidente Jair Bolsonaro deve ficar mais 4 dias afastado das atividades.
Otávio Rego Barros disse que o presidente se recupera bem, mas por orientações médicas, ele só deve reassumir a presidência na próxima terça-feira. E a gente encerra essa edição com imagens da Alemanha. Aproveitando o fim do forte verão que atingiu o hemisfério norte, a Prefeitura de Munique disponibilizou uma piscina pública da cidade para os melhores amigos do homem. A festa canina durou apenas um dia, mas a gente pode perceber que eles se divertiram bastante na água. Agora as autoridades vão limpar a piscina e fechar o local para o inverno. Uma ótima noite para você. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá!